Meu nome é Nicolas, sejam bem-vindos aí ao canal. Nesse vídeo aqui nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior, né? Nós vamos aprender aqui como que nós vamos instalar jogos que estão salvos aí no seu PC ou notebook para o seu Switch e sem cabo. Nós vamos fazer isso através do Wi-Fi. Como que fazemos essa instalação, né? Eu tenho aí vários jogos, conforme vocês viram aqui na minha pastinha de jogos Nintendo Switch, NSP. Como que fazemos para instalar algum jogo desses no meu Switch através aí da internet, sem eu utilizar nenhum cabo? Vamos aqui desplugar, né, o cabo, mas antes vamos aqui ver se podemos injetar. Aqui não aparece nada aqui embaixo do computador. Vamos aqui no Switch, clicar com direito. Também não tem nada falando sobre ejetar. Então nós vamos remover na mão mesmo. Vemos aqui e desplugamos na mão. Para funcionar esse tipo de instalação de jogos, você vai precisar instalar aí no seu PC ou no seu notebook o programa chamado NUT. E onde conseguimos? Vocês acessem aí o navegador de vocês, digitem aí no pesquisar, pode ser até na barra lá em cima, escrevem aí Tinfoil, ele vai aparecer o primeiro link aqui, download, clique, você desce até o final, vai ter aqui NUT. Você clica aqui para baixar, ele vai abrir outra aba e vai ter a última versão aqui do NUT 3.3. O que vocês vão fazer? Vão baixar o NUT.exe, o tinfoil.reg, o tinfoildriver.exe. Vocês vão baixar esses três arquivos. Eu vou clicar aqui para baixar, fazer junto com vocês. Ó, cliquei, vai baixar, está baixando ainda o NUT.exe, tá? Ele salva logo de cara em downloads, para acabar aqui, ó, terminou. Então de cara ele salva aqui em downloads. Eu vou copiar os três, ó, Ctrl X, né? Vou recortar para não ficar aqui e vou aqui na pasta de jogos Nintendo Switch. No caso aí você escolhe onde vocês querem, né, fazer. Eu tenho aqui a pasta Tinfoil e vou salvar aqui, ó, criar uma pasta chamada NUT teste, beleza? E vou entrar e colar aqui dentro. Deu Ctrl V ou clica com direito e cola. Feito isso, vocês cliquem aqui, ó, Tinfoil Drivers. Vocês vão instalar primeiro aqui, ó. Ele vai aparecer essa opção. Coloque avançar. Ele vai aparecer aqui para instalar. Você clica em concluir, tá? Feito isso, ó, uma dica muito importante aqui também, ó. O site ele fala que se você instalar esse aplicativo aqui, ó, porque tem esse aplicativo para vocês mexerem no Windows, ó, chama Zadig. Vou abrir ele só para vocês terem noção. Ele pergunta se eu quero permitir que rode esse update online, se eu quero atualizar ele. Ele fala que tem uma atualização se eu quero atualizar. Eu coloco que não quero atualizar, eu só quero abrir. O que esse programa faz? Esse programa aqui, ele instala drives aí no seu PC para você estar utilizando o Switch em certas funções. Mas o NUT, né, para ele funcionar, você não pode instalar nenhum drive desse aplicativo. Caso você já tenha feito a instalação, você tem que remover esse drive para depois executar o drive aqui do Tinfoil, tá? Senão não vai funcionar. O próprio site fala lá sobre isso, tá? Então, preste bem atenção, é importante não pular o vídeo por causa dessas informações. Então, eu não vou executar nada aqui, tá? É só para mostrar o programa para vocês, tá? Se acaso algum dia você executou esse arquivo aqui, fez alguma instalação de drive por esse aplicativo, você vai ter que excluir esse drive aí do seu Windows. Não conseguiu, você realmente quer que funcione, formata o PC, formata o NOT e aí você faz, né, o negócio do zero. Então voltando aqui no Tinfoil, no T-Test, temos aqui os arquivos que nós baixamos, já instalamos aí o tinfoil.drive, certo? E o NUT, tá? O NUT, nós podemos já executar ele, dou 2 cliques, ele vai aparecer a tela preta. No momento que você executa o NUT-exe, pode aparecer
aqui uma opção também diferente. O que seria essa opção, pessoal? Vou mostrar em imagens, porque para eu fazer os testes aqui, não tem como eu voltar atrás em certas coisas, mas eu vou mostrar para vocês essa tela. Ó. Essa tela é a tela preta que nós abrimos agora há pouco, certo? Que ele vai processar no seu Windows e depois vai aparecer aqui, ó, a parte de rede. Eu cliquei aqui, ó, também na opção, primeira opção, na segunda opção e cliquei em permitir, tá? Eu permiti nas duas, tá? É minha opção. Se você não tem medo de fazer isso, ó, agora apareceu. Achei que não ia aparecer. Ele apareceu novamente, ó. Então executamos aqui, melhor ainda, né? Então executamos aqui, a tela preta terminou de executar no Windows, ó, terminou, finish. Você deixa ela aberta, tá? Não pode fechar. E aqui a parte de rede eu vou deixar marcado rede públicas também e clicar em permitir acesso. Vai ficar aí no seu Windows a janela aqui preta de DOS e essa janela do sistema Windows mesmo, né, branca. Lembrando, nós estamos utilizando o Windows 10. Tem gente aí que tem, né, um Apple, um Mac aí eu não garanto que vai funcionar, tá? Porque isso aqui é voltado para Windows. É a mesma coisa a parte de atualizações e tudo mais, tá? Não garanto que funcione 100% em outro sistema. Então, nessa tela, o que devemos fazer? Vocês vão ter aqui essas abinhas aqui, ó, que no caso pastas, né, filtros, né, o que vamos filtrar. Você deixa marcado aqui jogo base, DLC e vou clicar aqui em updates também. Aqui eu vou deixar normal, não vou mexer em nada, na linguagem, região, essas coisas, você deixa desmarcado tudo, tá? E marque apenas o update, no caso no meu aqui que estava desmarcado. Save Pets, eu também não vou mexer em nada, tá? Mas aqui você tem a opção aqui de NSZ e XCI, mas pode deixar assim que funciona também normal. Local do scan, aqui é onde vai escanear o seu computador. Eu recomendo você não deixar o pontinho para ele não escanear o computador 100%. Mas se você quiser que ele escaneie seu computador por inteiro, deixe aqui do jeito que está. Mas eu já sei onde fica as minhas pastas, tá? Você pode até adicionar mais coisas aqui, ó, DD, ó. Vai adicionar mais locais. Eu vou clicar no X para apagar. Se você quiser mudar esse pontinho, você vem aqui em Browse. Você vai selecionar onde que tem os seus jogos. No meu caso aqui é em jogos, Nintendo Switch, jogos Nintendo Switch. Aqui dentro é onde eu quero que escaneia, porque é a partir daqui dos jogos Nintendo Switch que vai ter os jogos, né, em NSP, NSZ e o XCI eu não tenho mais, mas está aqui a pasta. Então ele vai escanear a partir daqui, certo? Eu vou deixar ele selecionar, tá? Eu não preciso acrescentar mais nenhum, porque ele pega aqui como um todo, certo? Aqui é para Remote Puppet, que eu não sei o que é. Aqui na aba de Users, vocês vão ver que está Guest e Guest, tá? Login e senha. Aqui em cima vocês vão ver que está Login e senha. Essa configuração aqui, IP, porta e o Guest, tá vendo? Que é o usuário e o password, vocês vão ter que pôr lá na loja, como se fosse adicionar uma loja lá no seu Tinfoil. Tá? Por enquanto, estou explicando o funcionamento aqui desse aplicativo. Depois, nós vamos lá para a configuração no seu switch. Caso você queira mudar, eu não vejo necessidade de estar alterando isso daqui, mas você pode estar alterando. Você vem aqui, tá? Você apaga, tá? Aqui. Você coloca o nome de usuário. No caso aqui, você pode colocar Nicolas. Eu percebi o seguinte: se você colocar aqui, vou deixar a senha também diferente, vamos colocar aqui NAGO como senha, para ficar diferente o usuário. Para funcionar, vocês vão ter que fechar ele e executar o NUT novamente. Ó, vamos voltar aqui, ó. Vocês viram que tá em branco, não tá? Por que está em branco? Porque ele não grava aqui. Tem esse detalhe também, ele não grava, mesmo você colocando. Como que faz para colocar então uma senha no aplicativo? Vocês podem fechar aqui. Ele vai ter uma pastinha chamada conf.
Tá? Por isso que é importante criar uma pasta aí e salvar os arquivos que você baixou. Porque ele criou 3 pastas, tá vendo? 3 pastas novas aqui. Temos aqui a conf. Se você entrar, tem aqui o usuário. E aqui, dentro do usuário, vocês viram que tem na frente ali o meu usuário. Eu vou escrever NAGO aqui, depois entre essas 2 barras. E vou salvar, fechar, salvar. Vou voltar, vou abrir novamente aqui o NUT, executar, né? Vocês vão ver que vai mudar lá, ó. Viram? Agora sim aparece o password aqui para nós. Ó, o usuário está aqui. Então, foi a única maneira que eu descobri como que faz para adicionar a senha e o usuário, porque a senha ele faz esse probleminha aí, tá? Mas tem como pôr sim. Então, eu vou deixar assim, mas você pode deixar como padrão de fábrica, guest, tá? Nos dois, beleza? Vocês vão de acordo com a configuração que vocês deixaram aí. Aqui temos também a aba de opções. Aqui eu deixo sempre 1 e aqui do jeito que está 19. Isso aqui é por padrão. Vamos voltar aqui na pasta. Ó. Vocês viram que apareceu aqui coisas diferentes que antes não tinha. Por que que apareceu? Porque quando eu fechei e abri, ele escaneou aqui o local onde nós colocamos, tá? Ó, o local, ele saiu, né, do local porque eu tive que mexer em outra configuração. Mas vamos lá novamente, vou deixar já salvo. Por que que ele saiu? Porque eu apaguei para fazer o teste aqui, gente. Então, por isso que aconteceu isso. Ó, é aqui que eu deixei, né? Então, vou fechar, tá? E vou abrir novamente, só para vocês verem que vai manter o local. Então, vamos aqui, ó, local. Viram? Manteve aqui o local. Ele apagou porque eu tive que testar a parte de usuário e senha, para poder estar mostrando para vocês entender o funcionamento, porque não estava conseguindo fazer aqui aparecer. Aprendemos aí a trocar o usuário e a senha. E aqui no Fires você vai apertar Scan, caso esteja em branco aqui. Você clica em Scan, ele vai escanear. Vocês viram que a tela preta aqui fica se mexendo e vai trazer para vocês todos os jogos que você tem aí no seu computador ou a partir da onde você colocou, né? Vai escanear. Eu posso acrescentar aqui também, vamos supor que eu quero tudo do PC. Eu vou deixar um pontinho aqui e ele vai escanear tudo também do PC, ó, escanear, entendeu? Ele vai tentar achar aí no PC todo aí os jogos, tá? Vamos voltar aqui e vai deixar aqui para mim. Eu vou ampliar essa tela para ficar melhor visualização. Feito isso, está praticamente pronto a parte do sistema Windows. Lembrando, você não pode fechar essa janela, tá? Essa branca, e não pode fechar essa janela aqui também, que é a do DOS. Então, você mantém ela assim e agora nós vamos configurar lá no Switch. Pessoal, até aí vocês entenderam, né, como que faz para alterar o usuário, a senha, sobre a porta, né? Se a porta aqui, o IP, beleza? Que pode variar aí. Então vocês têm que pegar essas informações que estão aqui e acrescentar aí no switch. Estou aqui com a tela do lado aqui, o switch, ó, gerenciamento de arquivos. Vocês vão adicionar aqui como se fosse adicionar uma loja, tá? Vocês vêm aqui para o lado direito e vão clicar no menos, no sinalzinho menos. Eu vou passar o mouse aqui, eu acho que dá para mostrar para vocês. Aqui embaixo tem o sinalzinho de menos como novo. Você clica com menos do Joy-Con. Temos aí o protocolo. O que é o protocolo? É o tipo de conexão que você vai fazer aí com o seu switch. No nosso caso, nós estamos fazendo via NUT. Então procure aí NUT, tá? Você tem o G-Drive, HDD, HTTP, HTTPS. Temos aí o NUT, certo? Você escolhe o NUT. O host você vai colocar também. O que é o host? Na janela branca ali tem o IP. Vocês vão colocar o endereço de IP. Então eu vou aqui no AVC e vou colocar o IP aqui para nós. Então é 10.0.0.1
1, 2, 4. Então, aperto o maisinho para OK. Gravou ali. A porta vocês vão colocar também igual que está lá. No caso, a minha é 9.000. Tá? Vocês vão pôr de acordo com o que está aí no switch de vocês e no programa de vocês. Não é para colocar igual que não vai funcionar. Isso aqui é tipo uma rede interna que vocês vão estar fazendo, né? Uma rede, né, por Wi-Fi aí no seu switch. Então a porta 9.000. O usuário, eu vou colocar aqui, igual está ali na tela branca. Nós colocamos Nicolas, beleza? Salvar, aperto o maisinho. A senha tá como NAGO. Aperto mais. E o título você pode pôr de acordo com o que você quiser. Eu vou colocar aqui como LAN, mas você que escolhe, tá? O nome, não importa. E vou salvar. Você pode vir aqui no OK ou clicar no mais. E deixe habilitado. Feito isso, tem ali salvar, ó, X. Para salvar, aperto o X. Ele vai atualizar. E aí temos aqui a opção LAN. Antes de acessarmos aí a LAN, eu recomendo você fechar a Homebrew. Aperto o B novamente. Ele pergunta se eu quero sair, eu dou OK, tá? Não clique na casinha para sair, porque se você clicar na casinha para sair, ele vai continuar aberto aqui. Vocês vão ter que fechar o aplicativo do mesmo jeito. Fechou ele, você vai entrar. Se por acaso alguma modificação ocorreu de porta ou IP nesse processo, você vai ter que deixar a loja igual o que está aí na janela branca. Pode ocorrer aí de ficar diferente. Vocês mudem, tá? Voltamos aqui em gerenciador de arquivos. Vamos aqui em LAN. E agora sim nós vamos entrar apertando o A. Ele vai me trazer aqui todas as lojas, tá, que temos aí no switch. Você pode aí renomear os arquivos, deletar, copiar ou instalar todos. No caso aqui, vamos instalar um como teste. Pessoal, antes de fazer a instalação aqui, eu quero mostrar para vocês que o meu cabo que está aqui no switch, ele está com a placa de captura, tá? Esse aqui, ó, eu estou mandando a imagem para o computador, porque não tem como eu fazer, né? Eu acho que a melhor maneira de eu mostrar para vocês, colocando todas as telas ali, é dessa maneira, porque senão fica muito ruim eu mostrar a tela do switch pela câmera. Então, eu não estou utilizando o cabo no PC, tá? Vocês, estou usando aqui a plaquinha de captura, eu vou trazer para vocês, ó, essa plaquinha é a de captura que eu utilizo, tá? Ela vem, lá sai o HDMI daqui. Isso aqui seria tipo de uma dock, tá? Vocês podem estar usando isso daqui como dock, tanto para jogar numa qualquer tela ou na televisão, ou vocês podem pegar a dock original do Switch, né? E colocar e fazer esse sistema aqui. Aí vocês vão plugar o HDMI na dock e a outra ponta na placa de captura. E a placa de captura é USB, né? Tipo, né, USB, e você coloca no PC. Aí vai capturar aí a tela. Tem toda uma configuração aí que eu ensino, tem vídeo aí no canal sobre isso, tá? Pesquisem aí que tem o vídeo eu explicando sobre essa placa de captura e toda a sua configuração. Mas é só para provar para vocês que eu não estou instalando via cabo, tá? Esse cabo aqui é apenas para capturar a tela, ele está via Wi-Fi, tá? Lembre-se sempre, teu switch tem que estar conectado no Wi-Fi para poder funcionar a instalação também. Um detalhe que eu quero mostrar para vocês também, depois que você deixar um tempo ele plugado aí nessa rede, né, pelo Wi-Fi, vocês vão ver que ele vai habilitar aqui a abinha novos jogos e novo DLC. Então ele vai localizar aí no seu switch jogos que você tem instalado, tá? Tem que ser jogos que está instalado, senão ele não reconhece novos DLC e nem novos update. Mas é claro, onde está esse novo update? Esse novo update está aí no meu computador.
tá? São atualizações, nesse caso aqui, não, new updates, são atualizações que estão no meu computador e eu não fiz aí no meu Switch. Vamos atualizar aqui, ó, vocês podem ver o tipo, ó, o PD, que é update, versão 13 PT, ele é 1.4 GB aqui. Ele vai atualizar, né, o Mario Kart Deluxe, né, um arquivo que eu tenho aí no PC. Vamos tentar ver se vai funcionar. Eu vou clicar aqui, ó. Essas opções aqui, ó, nesse caso de tipo de atualização, eu vou deixar como não, tá? Eu deixa tudo não. O local é onde eu instalei o meu jogo, que está no cartão microSD. O restante tudo não. E vou clicar em instalar. Então aqui você visualiza a tela do Switch, que está aí, e visualiza aí a tela preta e a tela branca. Todo o processamento. Vocês aguardem a conclusão. Aparentemente, ele concluiu. A tela branca aqui saiu, né, do processo e a tela aqui do switch fechou do nada. Vocês, para confirmar, vocês podem apertar o B para sair e descer aqui, ó, em fila. Dá uma olhada ali, ó, tá vendo? Para direita, Mario Kart está status completo, então não deu mensagem de erro nenhum. Se nós sairmos, ó, eu vou apertar a casinha do Joy-Con, vai aparecer aqui, né, o jogo Mario Kart, que não estava aqui, ele estava lá em outro, lá embaixo, né, em outro processo. Ele vem para o início, né, sempre quando você fizer alguma atualização ou update de algum jogo que não esteja aqui no início, vamos supor que ele esteja aqui, ó, tem gente que não, às vezes não sabe essas coisas, vamos supor o Mobile Quest aqui, né, que ele não aparece lá na tela, ele vai aparecer aqui depois que você terminar, tá? E aqui você executa ele, você executa e vê se deu certo. No caso aqui eu vou executar rapidinho, só para ver se deu certo ou não. Então o jogo aí está funcionando, eu não vou dar sequência, a imagem eu vou apagar para não ficar, né, para não dar problema no vídeo. Vamos voltar aqui no tinfoil, é só para mostrar que o jogo continua funcionando e provavelmente foi feito o update do jogo aí. Ó, vamos voltar, entrar novamente no tinfoil e confirmar se ele vai continuar aparecendo para mim também, né, se existe ainda essa atualização aí do Mario Kart. Vamos aqui em LAN. Aqui para mim continua aparecendo. Vamos entrar aqui em gerenciamento de arquivos, abrir a LAN. Às vezes ele ainda vai ler, né, o meu switch, eu não sei se deu tempo, porque o processo é bem lento, tá? De ele conseguir ler tudo isso. Meu cartão é de 512 GB, então é muita coisa para ele estar lendo. Às vezes por isso que ele ainda reconhece aqui, né, que eu preciso ainda fazer esse update. Ó, DLCs também funciona a mesma coisa se você for colocar alguma DLC. Nesse caso aqui, vamos pegar aqui do Snip Clips. Ó, sempre deixe a opção tudo não, tá? A localização onde você aqui instalou o jogo e instalar. O processo aí está quase acabando. Vocês vão ver que no Switch ainda tem a tela aí para correr. O tempo leva de acordo com a sua internet. Eu recomendo vocês conectarem no Switch aí, escolher a conexão de 5 GB, né, dos 5 GHz aí do seu roteador para poder ir mais rápido, tá? Que o 2.4 é um pouco mais lento para fazer esse processo, beleza? Então, temos aí, vamos apertar a casinha do Joy-Con, apareceu aí o jogo, confere se o jogo está certinho, se ele está entrando, tá? Então, o jogo entrou normalmente. Eu vou voltar aqui no tinfoil. E aqui, né, em novos DLCs, ele continua aparecendo para mim aqui. Mas
provavelmente aquilo que eu falei. Ele leva um bom tempo para poder atualizar essas partes aqui. Tanto que para aparecer essa aba de novos jogos, novos DLCs e novos updates, ele demorou bastante, tá? Demorou um pouquinho para poder aparecer aqui para nós. Então, para atualizar eles, provavelmente ele vai demorar também. Mas você pode estar acessando aqui, ó, gerenciador de arquivos, via LAN, e está instalando o seu update, DLC, tudo por aqui, tá? Não precisa ficar seguindo aqui o que realmente tem e o que não tem. Você pode vir por aqui e fazer a instalação por aqui também. Agora nós vamos instalar um jogo novo. Eu achei esse jogo aqui, chama Dininho Space Adventure. Eu não tenho ele instalado, ele é pequenininho, então vamos tentar instalar ele aqui. Vou apertar o A em cima dele. E aqui é a mesma regra, tá, pessoal? Deixe sempre não, para você não ter problema. E clica em instalar. Se você tiver uma loja aí instalada, não está dando certo com a opção sim na primeira, não na segunda e na terceira sim, você encontrar erros na hora de instalar, no final, ou no meio, no processo, ou quando você vai executar o jogo, faz esse tipo de instalação. Deleta o arquivo, não sei se chegou a instalar, mas deleta tudo que você tiver referente àquele jogo lá no menu, lá na tela inicial, e depois você vem aqui tentar instalar novamente. Quando você for instalar, você escolhe tudo não, e apenas o local onde você quer instalar. E tenta fazer isso e ver se dá certo. Essa é uma dica muito importante. Ou não deu certo, você tem outros métodos. Você tenta com sim, não e sim. Não deu certo, você tenta com apenas a primeira opção como sim, o restante não. Ou a terceira opção como sim e o restante não. Então tem essas tentativas que você tem que tentar aí, tá? Para fazer. Nesse método aqui, via Wi-Fi, aqui sem cabo, no seu switch, né, instalado do PC para o switch, sem cabo, eu recomendo você deixar dessa maneira. Se vocês viram que todos os processos aqui deram certo, não bugou o jogo funcionou, rodou normalmente, tá? Então, o correto fazer assim, deixar tudo não, escolhe apenas o local que você quer que instala e depois você faz o teste do jogo aí. Concluiu a instalação, vou apertar a casinha do Joy-Con, ele volta aqui do início, vou testar aqui o jogo. Esse é um jogo nacional, mas que está aqui em apertar o mais, está em inglês, né? Mas será que temos a opção aqui de português? Temos a opção de português. Tem que ter, né? Nacional tem que ter. Aí, beleza. Então tá rodando legal. Tem toda a história, tá? Quem não conhece esse jogo aí, eu nunca joguei, só instalei pela primeira vez. Eu vou aproveitar e vou deixar ele instalado aí no Switch, tá? Então, o método de instalação eu mostrei para vocês como que faz. As recomendações aí estão no vídeo. Eu espero que vocês aí tenham gostado do vídeo. Dúvidas e sugestões deixem aí nos comentários. O que eu puder ajudar vocês, eu vou estar ajudando. Se eu souber responder, eu vou estar respondendo. Caso eu não souber, eu vou tentar estudar e tentar estar respondendo aí vocês. Quero agradecer aí todo mundo que deixa o like no vídeo, o pessoal que se inscreve, a todos os membros aí do canal. Se você quiser apoiar o canal mandando um Pix aí no código que está na tela, eu agradeço muito. Pode ser qualquer valor, tá? Você pode estar mandando aí. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.